Hoje eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas fazem quando começam a pesquisar imigração. É melhor tentar o Green Card nos Estados Unidos, pelo EB3 Unskilled, ou buscar residência permanente no Canadá? Os dois caminhos existem. Os dois podem levar uma vida boa como imigrante legal, mas são processos completamente diferentes. E o mais interessante é que, em alguns casos, nenhum dos dois exige faculdade, mas existe uma diferença grande entre eles. Diferença de custo, diferença de tempo, diferença de estratégia. E escolher o caminho errado pode fazer você perder anos e muito dinheiro também. Então hoje eu vou explicar de forma clara e resumida como funciona o EB3 Unskilled nos Estados Unidos e como funciona a residência permanente no Canadá. Quanto custa cada caminho e qual pode fazer mais sentido dependendo do seu perfil. Olá pessoal, Wes aqui, eu moro na região de Dallas, no Texas, e aqui no canal RF na América eu compartilho a minha vida real, construindo uma vida aqui na América do Norte. Eu já passei pelos dois sistemas, mas antes de continuar, eu quero deixar algo importante bem claro. Tudo que eu compartilho aqui é baseado na minha experiência pessoal, aprendizado com outras pessoas que convivi e informações públicas disponíveis. Esse conteúdo é apenas educativo e informativo, e não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou imigratório. Cada caso de imigração é único, e decisões importantes devem sempre ser avaliadas com profissionais qualificados na área. Dito isso, vamos entender como funcionam esses dois caminhos. Vamos começar pelos Estados Unidos. O que é o EB3 Unskilled? O EB3 é uma categoria de imigração que é baseada em emprego. Dentro do EB3 existem três tipos principais: o EB3 Skilled Workers, EB3 Professionals e o EB3 Unskilled Workers. O EB3 Unskilled é voltado para funções que não exigem formação universitária. Alguns exemplos de setores que geralmente buscam profissionais estrangeiros para essa categoria é indústria de alimentos, frigorífico, hotelaria, limpeza, restaurantes, motorista de caminhão. Resumidamente, o processo funciona da seguinte forma: uma empresa americana identifica que precisa de trabalhadores, ela primeiro tenta preencher essa vaga com trabalhadores americanos locais. Caso não consegue, ela pode iniciar um processo chamado PERM, ou Labor Certification. Esse processo basicamente prova para o governo americano que existe necessidade real de contratar trabalhadores estrangeiros. E depois disso, ela começa o processo de imigração. E essa fase, ela tem várias etapas, e a agência que vai fazer a intermediação vai ajudar a cada etapa desse processo. E no final, se aprovado, o trabalhador recebe o Green Card permanentemente, ou seja, ele entra nos Estados Unidos como residente permanente e apto para começar a trabalhar para a empresa que foi o sponsor do processo. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre as vantagens. A primeira vantagem é que você já chega com o Green Card, Social Security, vida legalizada nos Estados Unidos, ou seja, isso é muito diferente de um visto temporário. E a segunda vantagem é que no caso do EB3 Unskilled, ele não exige faculdade, e isso abre portas para muitas pessoas que não teriam acesso a outras categorias de imigração por não ter faculdade. E a terceira vantagem é o tamanho do mercado de trabalho americano. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos têm a maior economia do mundo. Isso significa que existem oportunidades em praticamente todos os setores. E depois que você tem o Green Card, sua vida profissional não fica limitada ao emprego inicial que te trouxe. Você pode crescer, mudar de empresa, estudar, até mesmo empreender, caso seja a sua vontade. Agora, como nem tudo é só mil maravilhas, vamos às desvantagens do EB3 Unskilled. Ela também, com certeza, tem desvantagens. A primeira é o tempo do processo. Dependendo do caso, o processo pode levar entre 2 e 4 anos. O mais comum é por volta de 4 anos. A segunda desvantagem é o custo alto do processo. E esse custo alto é porque terá que pagar a agência que fará a intermediação. E ela vai encontrar o empregador disposto a ser o sponsor. A outra desvantagem é que você depende de um sponsor.
mas isso com as agências que intermediam, fica relativamente fácil achar o sponsor. E a outra desvantagem, acho que é a terceira, é que os trabalhos iniciais, eles costumam ser bem operacionais, ou seja, não são trabalhos tão glamurosos, mas isso não define a sua carreira ao longo prazo, porque estando aqui trabalhando e vivendo legalmente, você pode evoluir e o trabalho inicial será apenas o ponto de entrada. Agora vamos falar do Canadá. O sistema canadense ele funciona de forma bem diferente. Ele é baseado principalmente em pontuação. O governo avalia vários fatores como idade, experiência profissional, idioma, educação. Um dos sistemas mais conhecidos é o Express Entry. Dentro dele existem diferentes programas de imigração. Um deles é o Federal Skilled Workers e tem também o Federal Skilled Workers Traders. Esse programa é voltado para trabalhadores técnicos. Alguns exemplos de profissões são eletricistas, soldadores, encanadores, mecânicos especializados, carpinteiros, motorista de caminhão, chefe de cozinha, cabeleireiros também especializados. Essas profissões são bem valorizadas no Canadá, mas a lista não para por aí, a lista é grande. Eu vou detalhar mais em um PDF para você baixar aqui, vou adicionar também mais informações e não vai custar nada. Agora vamos falar das vantagens do Canadá. Uma das maiores vantagens é que muitas vezes você não precisa de um sponsor. Você pode aplicar diretamente. Se você tiver a pontuação necessária, o sponsor ajuda, mas não será necessário para a sua aprovação. No entanto, o sponsor aqui também vai ajudar bastante, porque vai aumentar as suas chances. Outra vantagem é o sistema social canadense. O país tem um sistema público de saúde forte, de qualidade. É um país muito seguro, de modo geral, e a qualidade de vida é elevada. Além disso, o processo canadense costuma ser mais previsível, porque ele é baseado em pontuação, Então, você pode ali prever se você tem chance de ser aprovado ou não. E caso não tenha os pontos necessários, você vai ali trabalhando ali na sua qualificação e quando você perceber que atingiu a pontuação necessária, você mesmo pode entrar com o processo de imigração. O meu processo eu fiz sozinho, não contratei advogado, não paguei agência, foi totalmente 100% feito por mim. Então, tem bastante informações nos sites oficiais do governo, nos sites oficiais de imigração. Se você quiser contratar um advogado ou quiser contratar uma agência, depende de você, porque cada caso é um caso. Então, quem sou eu para falar que você deve ou não deve fazer dessa maneira? Mas eu acho que o processo é bem direto, ele é bem previsível, e se você fizer os cálculos certinho, você vai conseguir um bom resultado. Seria mais ou menos assim, cada qualificação tem uma quantidade de pontos que você vai somando. Vamos supor, a sua formação universitária soma uma quantidade de pontos. Se aquela formação, além de universitário, você também tem mestrado, aí a pontuação é um pouquinho mais alta. Tem doutorado, um pouquinho mais alto. Você não tem universidade, mas tem boa qualificação técnica. Então entra aquela outra categoria que a gente está conversando, que é o Federal Skilled Trades Program. Mas como nem tudo é perfeito, aqui também existem as desvantagens. O mercado canadense é menor que o americano, isso significa menos oportunidades, dependendo da área profissional. Outro fator importante é o clima. O inverno canadense é bem rigoroso. Pode ser pode ser bem difícil. Em algumas cidades grandes, como Toronto e Vancouver, tem custo de vida bem elevado. Eu morei por muito tempo em Toronto, e Toronto tem um custo de vida elevado, não só ali dentro da cidade, da área principal da região metropolitana, mas nas cidades no entorno ali também é caro, né? Você às vezes tem que sair uma hora e meia da cidade para conseguir alguma coisa mais razoável em questão de preços, né? De moradia, aluguéis mais baratos, ou para quem está comprando algum imóvel, alguma casa. É muito comum você procurar lugares ali uma hora até uma hora e meia da cidade, né? Então, essa é uma desvantagem muito grande de lugares como Toronto e Vancouver.
E Vancouver também é uma cidade muito bonita, é uma cidade grande, é uma cidade muito boa, qualidade de vida excelente, mas também tem essa questão aí da moradia muito cara e nem todas as pessoas se adaptam ali, porque é um lugar que chove bastante. É comum chover ali quase todas as estações do ano e tem vezes que chove assim sem parar. Eu mesmo quando tive lá, teve um mês que praticamente choveu o mês todo. Então a gente saía, depois com o tempo você acostuma a sair com chuva mesmo, né? Você não espera mais a chuva parar porque ela quase que não para. É de dia, de noite chovendo e aquele tempo um pouco escuro. Então Vancouver tem essa desvantagem. Não é tão frio, mas chove bastante. Agora vamos falar de algo muito importante: o custo de cada caminho. No caso do EB3, o processo completo pode custar aproximadamente entre 18 mil e 35 mil dólares. Claro que varia muito, depende da agência que você escolheu, depende dos honorários, honorários com advogado, ou mesmo a agência, né, que está fazendo a intermediação. Então, os custos variam bastante, mas geralmente está nessa faixa aí de 18 a 30, 35 mil, pelo que eu pesquisei. Já no Canadá, se você aplicar diretamente para residência permanente, os custos podem ser bem menores, normalmente entre 2 mil dólares e 3 mil dólares canadenses. Sem contar que o dólar canadense é bem mais barato, né, do que o dólar americano. Mas no processo canadense, se exige fundos de comprovação financeira. Mas esse valor não é para pagar nada do processo, não é para o governo, é o seu dinheiro que está ali na sua conta e que deve ser comprovado no processo para que o governo tenha certeza que você tem os fundos necessários para você se manter ali nos primeiros meses, na sua chegada no país. Caso você tenha vindo sem um trabalho garantido, até que você consiga se organizar e conseguir um trabalho, você tem que ter algum dinheiro ali para se manter. Então, o governo, durante o processo, ele pede que você comprove que você tem aquela reserva mínima necessária. Existe também um detalhe importante, que é se a pessoa não tem pontuação suficiente, muitas vezes ela pode optar por ir pelo caminho do estudo no Canadá. E esse caminho costuma ser mais caro. Porque um ano de estudo em um college canadense, por exemplo, ele pode custar ali entre 30 mil e 40 mil dólares canadenses, incluindo os estudos e o custo de vida ali para você se manter. Então, qual caminho é melhor? A resposta depende muito do seu perfil. Se você tem boa experiência profissional, idioma forte e pontuação competitiva, o Canadá pode ser uma excelente opção. Mas se você está disposto e pode pagar alto custo da agência intermediária e começar em uma posição operacional até que possa trabalhar em outro trabalho melhor ou seguir o seu caminho profissional, o EB3 pode ser uma alternativa interessante para você chegar aos Estados Unidos. E para ajudar você a entender melhor esses caminhos, eu preparei 2 materiais gratuitos. Um é o mapa do sponsor EB3 Unskilled, para você conhecer mais sobre a opção americana, e o outro é o guia prático e resumido de imigração para o Canadá. Nesses materiais eu reuni links oficiais, explicações dos programas e algumas referências de empresas e agências para que você possa fazer a sua pesquisa. Se você quiser receber esse material gratuitamente, faça só 3 coisas, é muito simples. Primeiro, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente, coloque aí, quero os guias de imigração, e eu vou responder os comentários com as instruções para acessar os materiais. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer essas 2 grandes opções de imigração legal, sem necessariamente ter graduação universitária. Tentei mostrar as vantagens e desvantagens de cada um desses caminhos e aqui estarei compartilhando mais sobre esses e outros assuntos referentes a oportunidades profissionais e a vida nos Estados Unidos e Canadá. Tudo baseado na minha vivência nos 2 países. E se você quer aprender mais, peça o seu PDF aqui, inscreva aqui no canal para que eu possa continuar motivado a fazer mais vídeos com esses assuntos relevantes para você. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.